Um bolo deixado numa sala de aula, um bilhete carinhoso desejando um bom feriado. E o cheiro, um cheiro meio estranho que começou a se espalhar. Esse poderia ser o começo de um episódio de uma série policial, mas aconteceu de verdade. E foi justamente esse bolo, deixado em uma universidade de Guarulhos, que acabou abrindo um dos casos mais perturbadores do ano. Oi, meu nome é Bela e essa é a história de Ana Paula Veloso, uma estudante de direito acusada de uma série de envenenamentos que chocou o Brasil em 2025. E antes de tudo, esse é um caso em andamento, ok? Então, tudo que eu for falando aqui vem de fontes oficiais e reportagens confiáveis, e todos os links vão estar aqui na descrição embaixo do vídeo. Então, só para deixar claro, eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 15 de outubro, então pode ser que quando você esteja vendo ele não esteja tão atualizado assim. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso ir trazendo as atualizações conforme a investigação vai avançando. Mas deixa eu te contar como tudo começou. Alguns alunos de uma faculdade de Direito em Guarulhos receberam um bolo do nada, deixado na sala de aula deles. E junto do bolo tinha um bilhete falando: "Para a turma de Direito 4D, um ótimo feriado. Um bolo para adoçar a manhã de vocês." Se você lê assim ou até escuta, você acha meio fofo, né? Mas o que ninguém esperava é que esse gesto simpático teria cheiro de morte. Foi a própria Ana Paula que chamou a segurança da universidade dizendo que achava que aquele bolo estava envenenado. E a justificativa dela? Bom, segundo o depoimento, o nome que aparecia no bilhete era o nome da esposa de um policial militar que ela estava tendo um caso e essa mulher então estaria supostamente tentando se vingar. A história parece um pouco confusa, mas é porque ela é mesmo. A Ana Paula afirmou que não sabia que o policial era casado e que começou a receber ameaças da esposa dele. Mas o mais bizarro é que ela mesma usou a situação para se aproximar da polícia e, segundo o delegado, controlar a narrativa. Só que o bolo não era o primeiro indício de algo errado. Dias antes, uma amiga da Ana Paula, chamada Maria Aparecida Rodrigues, foi encontrada morta na casa dela. E adivinha o que a perícia suspeita agora? Que ela foi envenenada com um bolo. As investigações apontam 4 mortes entre janeiro e maio de 2025. E as vítimas, elas não têm muita relação entre si, mas todas estão, de alguma forma, ligadas a estudantes de direito. Então eu vou tentar contar aqui em ordem cronológica para ficar um pouquinho mais fácil de entender toda essa situação. Em janeiro de 2025, a Ana Paula, junto com a sua irmã gêmea, Roberta, moravam nos fundos de uma casa de um senhor chamado Marcelo Ari Fonseca. E curiosamente, em 31 de janeiro, o Marcelo foi encontrado morto em estado avançado de putrefação no sofá da sala. E adivinha quem chamou a polícia? Pois é, a Ana Paula. No local, ela apareceu tranquilamente enquanto o corpo era descoberto, enquanto a polícia estava lá, e se isso não soa estranho o suficiente, espera que piora. Na época, a investigação concluiu que a causa da morte era indeterminada. Não tinha nenhum vestígio claro de violência, mas alguma coisa ali parecia estranha. E depois que o corpo foi levado, a Ana Paula limpou o local onde o corpo estava e supostamente até ateou fogo no sofá. E também impediu a entrada da família do Marcelo na casa. E continuou morando ali. E, relembrando, a casa não era dela. A casa era do Marcelo, ela alugava como se fosse um puxadinho no final. E ela simplesmente trancou a casa e não permitiu que a família entrasse. O inquérito ele foi arquivado em 5 de maio, mas a filha do Marcelo, a Juliana, depois que foi se inteirando dos outros casos que envolviam Ana Paula, começou a insistir com a polícia de que alguma coisa não estava certa. Então o corpo de Marcelo foi exumado para ter uma autópsia mais detalhada e a polícia voltou a investigar o caso, conseguindo até uma confissão da Ana que disse que colocou veneno em um bolinho que deu pro Marcelo. Eu não sei vocês, mas eu sempre fico meio arrepiada com quanto essas histórias começam com alguma coisa tão banal, um bolo, um café, uma refeição compartilhada, e de repente isso vira uma sentença de morte.
O segundo caso foi em relação a Maria Aparecida Rodrigues, que eu comentei um pouco mais cedo. Ela foi morta no dia 11 de abril. A filha Tainá, ela tentou entrar em contato por horas com a mãe e não teve resposta. Então, quando ela finalmente foi à casa da mãe para ver o que estava acontecendo, ela encontrou o corpo da mãe no chão, seminua e com a boca cheia de espuma, o que é um indício bem clássico de envenenamento. A suspeita? Bom, era que na noite anterior a Maria teria saído com alguém que se dizia Carla. Essa Carla depois se descobriu que era a própria Ana Paula, usando um outro nome. Aparentemente elas se conheceram em um aplicativo de namoro e estavam saindo por algum tempo. Um bolo e um café foram consumidos na casa da suspeita na mesma noite em que a Maria faleceu. E depois que a família chegou, chamou a polícia, adivinha quem estava lá por perto? A própria Ana Paula, ainda se passando por Carla. Ela se misturava entre as pessoas e ficava perguntando o que tinha acontecido, como se fosse só alguém curioso passando por ali. E esse padrão, ele se repetiria em todos os outros casos também. A polícia diz que ela voltava às cenas do crime sempre fingindo preocupação, sempre ajudando. 15 dias depois, a gente vai parar lá em Duque de Caxias, onde o aposentado Neil Correia da Silva, de 65 anos, morava com a sua filha Michele. Foi servida uma feijoada, sim, uma feijoada, que segundo os investigadores estaria envenenada. A Michele, sua filha, ela foi presa posteriormente e contou que teria contratado a Ana Paula para executar o crime, pagando R$4.000 como taxa para a universitária. Elas se conheciam porque estudavam na mesma faculdade de Direito e existem mensagens que foram trocadas entre a Ana Paula e a sua irmã gêmea, Roberta, que mostram que elas chamavam os assassinatos de TCC. Tipo, trabalho de conclusão de curso, sabe? Elas combinavam valores, falavam sobre insumos e pagamentos em dinheiro vivo. Então elas transformaram o crime em uma espécie de projeto profissional. O veneno, o mesmo usado em outros casos, era controlado com precisão e Ana Paula teria até testado essas doses antes, em 10 cachorros, segundo sua própria confissão. Essa parte, assim, me destrói. Não diminuindo todas as outras mortes, mas o fato dela admitir ter matado esses cachorros para ver como o veneno agia, como forma de teste para ver qual era a quantidade necessária e quais os efeitos que aconteciam, é uma coisa assim muito fria. Já dava para ver desse início que não ia dar nada bom. Se uma pessoa consegue fazer isso com um cachorro, para fazer isso com um ser humano é só um salto. E sinceramente é aí que a gente começa a entender o que o delegado quis dizer quando descreveu ela como alguém sem empatia e com prazer em manipular. A última vítima conhecida até agora foi o Haider, ou Heider, eu não sei como pronuncia o nome dele, mas é um jovem tunisiano de 21 anos com quem a Ana Paula dizia ter um relacionamento. Eles também se conheceram por um aplicativo de namoro e ele passou mal logo depois de tomar um milkshake e morreu poucas horas depois. A Ana Paula afirmou que estava grávida dele, mas a família disse que os dois nunca tiveram nenhuma relação sexual. E dias após a morte, ela simulou uma gravidez mandando mensagens em árabe ameaçando os parentes do Haider. A frieza, como o delegado disse, era quase clínica. Até aqui foram 4 mortes distintas em locais distintos com uma suspeita em comum, a Ana Paula. E o que prende é como ela parece ser a última pessoa com as vítimas e sempre a primeira a sinalizar que alguma coisa está errada. À medida que a investigação avançou, algumas revelações foram feitas pelos investigadores. Primeiro, encontraram na casa dela um agrotóxico menos potente do que o famigerado chumbinho, mas ainda letal em doses controladas. Em depoimentos, o delegado Alisson Ideão Leite descreveu a Ana Paula como manipuladora, fria e com ausência de remorso.
Ele afirmou que ela gostava de monitorar o inquérito aparecendo em delegacias para saber o que estava sendo feito, e em certo momento ela teria até tentado acusar uma terceira pessoa por um dos homicídios, inventando ter recebido um bolo envenenado como vítima. Então era uma espécie de jogo de espelho, sabe? Era sobre o controle. Bom, a gente pode até se perguntar agora, mas por que uma estudante de direito faria isso? A promotoria sustentava que havia motivações distintas para cada caso. Uma delas sendo a financeira, outra de vingança amorosa e a terceira de ganho patrimonial. Em uma das mortes, a filha da vítima, a Michelle, ela queria ficar com a herança. Em outra, a Ana Paula teria se aproximado fingindo afeto ou amizade para absorver bens das vítimas. Quando a gente escuta o termo serial killer, é difícil a gente não pensar em nomes como o Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, as pessoas que transformaram o horror em um padrão. Mas o que define de fato alguém assim? No sentido técnico, um serial killer é alguém que comete 3 ou mais assassinatos em eventos separados com períodos de descanso entre um crime e outro. E o que chama atenção no caso da Ana Paula é que, mesmo que tudo ainda esteja sendo investigado, esse padrão, ele existe. Ela é acusada de 4 homicídios cometidos em apenas 5 meses, todos por envenenamento, um método bem frio e silencioso e que exige um certo nível de controle que poucas pessoas têm. Além disso, ela não apenas repetia o modo de agir, como se colocava no centro das investigações, voltava nos locais do crime, conversava com a polícia, se oferecia para ajudar, e isso é um tipo de comportamento que os especialistas chamam de síndrome de manipulação forense, quando o criminoso tenta moldar a narrativa para tentar manter um poder sobre a história. E, sinceramente, isso me diz muito sobre ela. E também tem algo que me marcou. Antes de tudo isso vir à tona, a Ana Paula ela teria testado os venenos em 10 cachorros, que nem eu comentei antes, né? Pra ver qual que funcionava melhor. E pra mim isso não é só um detalhe mórbido, sabe? É um indício de uma mente que experimenta o mal como se fosse um estudo, como alguém que se prepara para um trabalho final. Inclusive, a irmã dela chamava as execuções de TCC. É bizarro pensar nisso, transformar a morte em um projeto acadêmico pessoal. Agora, claro, juridicamente ainda é muito cedo para cravar o título de serial killer. O processo ele ainda está em andamento e tem muita coisa sendo analisada. É por isso que é importante lembrar que tudo aqui é baseado em informações de investigações oficiais e matérias de fontes confiáveis, que, de novo, estão linkadas aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha também. Mas se a gente olhar para o padrão, a repetição, a frieza e principalmente o prazer em permanecer por perto controlando a narrativa, é difícil não ver os traços de uma mente serial. Mas vocês acham que a Ana Paula se encaixa mesmo nesse perfil de serial killer? Ou esse termo ainda é forte demais para um caso que está em andamento? A Ana Paula está presa preventivamente desde setembro desse ano. Ela foi denunciada por 4 homicídios triplamente qualificados, todos por envenenamento. E a Justiça de São Paulo aceitou todas as acusações e o caso ainda está se desenrolando. O Ministério Público está esperando os resultados periciais, como laudos toxicológicos, para conseguir definir de fato o veneno usado, a quantidade exata e o que aconteceu em cada evento, porque até agora a gente não tem uma versão conclusiva definitiva. Muitos elementos ainda são supostamente verdade conforme os documentos. E também tem um outro ponto dessa história inteira que ficou muito na minha cabeça, que a Ana Paula, ela tem a irmã gêmea dela, a Roberta, e a Michelle, que era a filha do Neil, que não foram simplesmente coadjuvantes. Elas estão presas preventivamente e são suspeitas de participar da execução, logística e manipulação. Mensagens entre a própria Ana Paula e a Roberta detalhavam sobre como cobrar os TCCs, dividir tarefas, planejar datas e até o pagamento em espécie. Ou seja, a Ana Paula ela não era uma atriz solitária do horror, existia toda uma rede. E eu sei que isso pode até soar meio absurdo, mas as provas iniciais parecem indicar coerência. Mensagens, coincidências, exumações, vídeos de UTI, coordenações financeiras.
o conjunto acaba empurrando a gente para a hipótese de que isso era muito bem pensado. Bom, desde que esse caso surgiu, eu tenho acompanhado direto como quem tá lendo um livro macabro e cada capítulo me surpreende cada vez mais. Então eu fico me perguntando quem mais que pode estar envolvido, quantas outras mortes estariam sob o radar que não foram identificadas ainda, e como é que era a vida da própria Ana Paula antes de tudo isso, sabe? O caso ele é muito recente e não tem muitas informações sobre o passado da Ana Paula. Era uma coisa que eu queria trazer aqui pra vocês, mas que eu não achei em lugar nenhum. O máximo é que ela possivelmente trabalhava como técnica de enfermagem e que estava estudando direito, mas a gente não tem acesso realmente a quem era Ana Paula, somente a esses casos que ela está sendo acusada. Então tem muita coisa em aberto ainda e tem muita coisa pra gente ir entendendo ao longo do tempo. Como eu disse, esse é o primeiro caso em andamento que eu tô trazendo aqui pro canal. E, sinceramente, um dos mais complexos que eu já pesquisei. Eu tentei resumir bem aqui e explicar de uma maneira fácil de entender, mas vocês me dizem aí se ficou de fato bom ou não. E se esse assunto interessou a vocês, eu posso ir trazendo as atualizações oficiais, as novas evidências e o que quer que for surgindo nessas próximas semanas. Então deixa aqui no comentário o que vocês acham. E claro, se o vídeo te prendeu até aqui, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Por hoje é isso, gente. Até o próximo vídeo e tchau!